Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu gostaria de falar com vocês sobre o mito do empreendedorismo. Eu tive uma ideia esses dias de escrever um livro que finalmente talvez seja o primeiro livro que eu vou escrever. Há muitos anos eu penso em escrever um livro, mas para ser franco, nunca caiu mesmo aquela ideia de um tema que seja muito bacana. E como você sabe, o empreendedorismo é um tema que está muito em alta. Mas eu sou empreendedor, eu diria desde 94, quando eu comecei a ministrar aulas de informática, do pacote Office da Microsoft. Mas aí depois em 98 eu me enveredei pelo mundo da internet, do marketing digital. E alguns de vocês já sabem que eu tentei ter 3 ou 4 agências digitais e eu quebrei todas elas. Então, uma das coisas que se fala no empreendedorismo é que é comum. O empreendedor ele fracassa 3 vezes. Mas eu confesso que eu não gosto muito dessa crença. Eu acredito muito que a gente deve pensar fora da caixa. Não só pensar, mas agir fora da caixa. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema, o mito do empreendedorismo. Eu tenho visto vários assuntos e eu vou comentar alguns deles e alguns dos meus mentores. E alguns dos meus mentores nessa área de empreendedorismo eu ainda nem conheço pessoalmente. O primeiro deles é o Newton Campos. O Newton Campos é um professor da FGV e ele foi mentor no evento Edu4Me, que foi um evento no qual eu fiquei em primeiro lugar com a ideia Confid Geeks, que é a escola online de programação em robótica. Essa ideia, esse projeto vai ser a maior escola de programação em robótica, pessoal. Podem anotar, foi um evento muito bacana que eu participei e eu acabei ficando em primeiro lugar com essa ideia de montar uma escola online de programação em robótica, cujo nome é Confid Geeks. Mas voltando ao tema do empreendedorismo, eu pedi para fazer uma reunião com o Newton Campos e a gente combinou um dia, eu fui na reunião e ele me apresentou um livro chamado O Mito da Ideia. Eu fiquei fascinado pelo livro porque o Newton Campos ele inverte o processo do empreendedorismo, tirando o foco da ideia e explicando que o principal, antes de começar um negócio, é você reunir os recursos sociais e os recursos econômicos para você conseguir viabilizar a ideia. Então o Newton, ele coloca isso de uma forma muito bacana no livro, e isso já começa a quebrar o mito do empreendedorismo. Por isso que eu estou chamando o meu projeto de mito do empreendedorismo. Então, o primeiro ponto é a gente inverter esse processo da ideia e aprender com o Newton Campos, com o livro dele. Pesquisem no Google, no YouTube, sobre esse conceito. Mas se eu fosse resumir o que o Newton fala, ele resumiria em 3 perguntas chaves. Quando você tem uma boa ideia, pelo menos quando você pensa que é uma boa ideia. A primeira delas é, você conhece muito do assunto? Você já domina o assunto? Então esse é o primeiro ponto. Você conhece o ramo de negócios que você pretende implantar essa ideia? A segunda pergunta é, você já validou, você tem um protótipo? É o que a gente chama de MVP, Minimum Valued Product. Você já tem um produto onde alguma pessoa, você já tem um primeiro cliente, ou os primeiros clientes validando a sua ideia e experimentando esse produto? Então essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, você conhece alguém que conhece muita gente ou que domina muito o assunto? Porque pode ser que você tenha ideia, mas não conheça o assunto. Então, primeiro ponto é o mito da ideia. Esse é o ponto da gente questionar se a gente está olhando a ideia com o olhar tradicional ou se a gente está olhando a ideia de um ponto de vista mais real, mais realista, como o Newton Campos propõe no seu livro O Mito da Ideia. O meu segundo mentor, que eu não conheço ainda, mas eu faço questão de conhecer um dia pessoalmente, é o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, ele tem uma palestra chamada A Teologia do Empreendedorismo. Ele faz um paralelo do empreendedorismo com a religião. Isso mesmo. Eu confesso para vocês que essa palestra do Leandro Carnal, que eu publiquei no meu blog, um dos meus vários blogs, autoconhecimento.net.br, ele fala o seguinte, ele fala que as pessoas
elas começam a idolatrar os grandes empreendedores, como Steve Jobs, por exemplo, que é uma das grandes referências em empreendedorismo. E ele coloca que as pessoas colocam o Steve Jobs como se fosse um santo. Isso é a dinâmica de uma religião, a dinâmica de uma teologia. Então, o que acontece? Muitas pessoas compram livros, muitas pessoas assistem palestras, seminários. Nada contra, hein, pessoal? Eu também sou empreendedor, eu adoro aprender, adoro ter conhecimento, mas o que o Leandro Carnal critica é que criou-se uma teologia onde parece que se a pessoa não é empreendedor, nossa, essa pessoa não é empreendedora, parece que é uma coisa ruim. Na verdade, não é. As pessoas podem ser empreendedoras, as pessoas podem ser colaboradoras de empresas, não tem problema, cada um tem o seu jeito. Mas quando você coloca o empreendedorismo como uma teologia, você começa a defender o empreendedorismo como se fosse uma religião. Então esse é o segundo ponto que eu também pretendo tratar no meu futuro livro, O Mito do Empreendedorismo. Essa questão de você perceber, será que eu estou entrando no empreendedorismo como se fosse uma religião, ou será que eu realmente quero mudar o mundo? E aí vem o ponto que eu acho mais interessante. Eu acredito muito que o empreendedorismo está muito ligado a você realmente querer mudar o mundo. Você está insatisfeito com uma situação e você querer realmente mudar aquela situação. E quando a gente pensa desse ponto de vista, o que é se eu fosse definir quem é um empreendedor? O empreendedor é alguém que está muito insatisfeito com uma situação e que ele quer muito mudar essa situação. Segundo essa definição, você pode estar dentro de uma empresa e querer mudar uma situação. Então você tem o que a gente chama de intraempreendedor. É alguém que empreende dentro da empresa. E eu até me recordo que em 2004 eu trabalhei na Telefônica e eu implantei uma intranet. Foi um desafio fenomenal. E foi bacana porque uma pessoa que eu admiro muito, que é a Mariana Tolov, que era a superintendente na época, depois do projeto estar praticamente implantado, já encaminhado, eu até falei com ela, poxa Mari, caramba, se eu soubesse que fosse esse desafio todo, não sei se eu teria aceitado a vaga de emprego, porque eu fiquei 1 ano e 4 meses. E aí ela falou, eu sabia que você ia dar conta porque você é empreendedor. Então eu me lembro muito dessa conversa. Então isso, voltando ao tema do vídeo, eu acho que o empreendedor é alguém que realmente quer mudar algo. E aí eu fico com uma outra pergunta para vocês. Será que o seu foco está realmente em resolver uma dor, um problema da sociedade? Ou será que você está muito focado no orgulho? E agora eu vou pegar um ponto forte. O ser humano tem um dos maiores problemas do ser humano, é o orgulho. A gente quer o reconhecimento, a gente quer que as pessoas nos reconheçam. E muitos empreendedores, eles têm como motivação o orgulho, ou seja, ter a melhor ideia, ganhar muito dinheiro, aí entra a ganância também. Então o foco dele não é realmente em gerar uma mudança social, mas sim em ter um ganho pessoal. Então fica essa proposta e essa provocação. Eu acredito que no mito do empreendedorismo eu pretendo que seja um livro colaborativo. Então se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, comente aqui embaixo, se for no YouTube, comente se for um blog, mande um e-mail, entre em contato, porque eu gostaria muito de fazer um livro. Afinal de contas, quem seria eu se eu fizesse um livro sozinho sobre o mito do empreendedorismo? Eu estaria contra exatamente o que eu estou falando agora. Eu acho que essa é a grande ideia. Eu não quero escrever um livro sozinho, vai ser um livro no formato do que a gente chama crowdsourcing, colaboração. E aí começa a entrar no tema que eu acho interessante. Eu acredito que para sair do mito do empreendedorismo, a gente deve aprender e vislumbrar as novas e grandes tendências do que está acontecendo no nosso mundo. O que está acontecendo que são tendências? Colaboração, compartilhamento, confiança, ou seja, aquela ideia de eu tenho uma ideia e eu não posso compartilhar com as pessoas. É o contrário, você deve compartilhar para que você possa obter os recursos e acessar os recursos necessários para conseguir viabilizar essa ideia. Então, compartilhar, colaborar, confiança. Então,
Pessoal, eu acho que vai ser muito legal esse livro. Eu acho que não vai ser só um livro, eu acho que vai acabar virando vídeo, conversas, encontros, mas o tema vai ser esse, o mito do empreendedorismo. E para eu fechar esse vídeo, eu gostaria de comentar sobre uma coisa muito legal que eu tenho percebido. Eu vou participar, sim, eu estou mobilizando, vou mobilizar grupos para participar, o Desafio Social Google 2016. O Google vai distribuir 10 milhões de reais para 10 ONGs brasileiras, aquelas que conseguirem enviar um projeto inovador, que tenha escala e que use a tecnologia como meio de provocar mudanças na sociedade. Então aí eu vejo uma grande oportunidade de startups, de empreendedores se unirem a ONGs para criarem um projeto muito legal. Então com isso eu fecho essa conversa, esse vídeo sobre o mito do empreendedorismo, que vai ser um projeto muito legal, e eu quis gravar esse vídeo, não vou nem editar, geralmente eu edito, coloco um monte de coisas aqui do lado, mas essa vai ser a versão número 1, a versão 2 eu vou editar e colocar coisas, fazer um vídeo mais didático. Mas se você gostou, compartilhe, curta esse vídeo, comente e, por favor, entre em contato comigo para a gente conversar sobre esse projeto, o mito do empreendedorismo. Um abraço e até o próximo vídeo. Qual é o problema que nós vamos solucionar? É como engajar jovens e crianças no aprendizado. Eu queria contar uma história para vocês, que eu falava com marketing digital há 16 anos, mas a questão de 2 anos atrás eu entrei nesse mundo da educação. Como se falou na quinta-feira, quando a gente é mordido por esse bichinho, a gente não sai mais. E aí eu comecei a questionar muito o modelo educacional do meu filho. E há 6 meses atrás eu conheci um projeto de escola de programação robótica e eu nunca vi meu filho tão feliz assistindo uma aula. Só tinha um detalhe, não tinha horário e eu não achei o valor justo.